Neste momento, nós iremos dar início à nossa reunião desta noite. Aos irmãos aqui presentes e também aos que nos acompanham via internet, os meus cumprimentos com a paz do Senhor. Desejando a cada um dos irmãos, ao seu lar, à sua família, as bênçãos da Santa Vó Rosa, o nosso amado Espírito Consolador, e também as bênçãos do nosso santo e querido irmão Aldo, o nosso pastor, o nosso profeta, que nos guia neste santo caminho. Para nós, irmãos, é uma satisfação, um privilégio muito grande aqui podermos nos reunir na casa do nosso Pai, este tabernáculo santo, onde aqui nós podemos o adorar, o louvar, expressarmos a Ele a nossa gratidão e também a oportunidade que nós temos para alimentarmos o nosso espírito, para saciarmos a nossa sede espiritual. Portanto, meus irmãos, vamos aproveitar ao máximo esses minutos que teremos para desfrutarmos das bênçãos do reino dos céus, que serão derramadas sobre nós através da Santa Vó Rosa e também do Santo Irmão Aldo. Convido por gentileza os irmãos que puderem para que se coloquem em pé. Nós vamos fazer uma oração para entregarmos esta nossa reunião nas mãos dos nossos santos. Em reverência, irmãos, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos nós, alguns dos teus filhos, reunidos em tua casa, ó Pai. Aqui estamos unidos na mesma fé, no mesmo amor, com o mesmo propósito, te louvar, te adorar, expressarmos ao Senhor a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas, em nosso lar, em nossa família, em nosso trabalho, em nossos estudos, através da Santa Vó Rosa e também do Santo Irmão Aldo. Ó bendita Mãe, Virgem Maria Santíssima, rogamos a Senhora para que estenda sobre esta reunião o teu manto santo e que a Senhora nos guarde, ó Mãe, na paz do teu olhar, na paz do teu amor. Santa Vó Rosa, conceda-nos entendimento, sabedoria, humildade, para podermos compreender a nossa doutrina, a nossa disciplina, para podermos a cada dia buscar a nossa santificação e sermos o sal da terra e a luz do mundo, sermos o espelho que reflete a imagem de Deus, o nosso Pai, para que os bons e humildes de coração por este mundo possam ter também a oportunidade de salvação, possam conhecer quem é a Senhora Santa Vó Rosa, possam conhecer quem é o Santo Irmão Aldo, aceitarem a doutrina e a disciplina de nosso Senhor Jesus e terem também conosco uma oportunidade de salvação. Portanto, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, entregamos esta reunião em tuas santas mãos, para que todos os atos aqui realizados sejam para a honra e a glória do reino dos céus aqui na terra. Portanto, em teus santíssimos nomes e também em nome de nosso Senhor Jesus, declaramos esta reunião iniciada. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, a nossa
Amém. Os irmãos que desejarem poderão se assentar. Neste momento, irmãos, teremos a oportunidade de louvarmos e adorarmos a Deus, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima e também aos nossos santos, cantando na mesma voz alguns hinos de nosso inário. Vamos cantar primeiramente o hino de número 66, Há nesta terra um povo. Há nesta terra um povo que se consagrou para viver santamente tudo o que Deus ordenou. Este é o povo apostólico, o povo que é santo, herdeiro dos céus, povo herdeiro da glória, da unção do Espírito de Deus. Há nesta terra um povo que é mesmo de Deus. Temos a Santa Rosa com o seu grande poder, que luta de todas as formas e nos ajuda a vencer. Este é o povo apostólico, o povo que é santo, herdeiro dos céus, povo herdeiro da glória, da unção do Espírito de Deus. Há nesta terra um povo que é mesmo de Deus. 68, Meu Ministério. O ministério de glória eu recebi do meu Jesus, carreira só de vitória para espalhar sua luz. Minha carreira, meu ministério, e de cumprir com gozo e com amor trabalhar neste trabalho glorioso, ser dispenseiro de Cristo e seus mistérios espalhar, o Consolador anunciar, para os humildes salvar. Minha carreira, meu ministério, e de cumprir com gozo e com amor trabalhar neste trabalho glorioso. Hino de número 70, Sacerdócio Santo. O sacerdócio Jesus entregou
Queridos irmãos e irmãs, para que a nossa igreja alcance a grande vitória, é preciso que todos nós apostólicos sejamos unidos. E esta bela união que deve haver entre todos nós, ela tem que ser, irmãos, de coração, pois esta igreja vive na sua humildade, firmada na verdade, vive a santidade do reino dos céus. E em nossa união, irmãos, nós temos uma só doutrina e uma só disciplina que nos ensina a amar, que nos ensina o amor tão puro e santo. E nesta igreja nós podemos aprender que Jesus, o nosso Senhor, com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, só vitórias tem concedido a cada um de nós. Ou seja, aprendemos com os ensinamentos desta igreja a alcançarmos grandes vitórias em nosso cotidiano. Portanto, irmãos, assim, cada um de nós, a nossa igreja, conquistando esta vitória, nós um dia receberemos nos céus a glória do nosso galardão. Pois a santidade que cada um de nós buscamos a cada dia confirma a verdadeira vitória da nossa união. Vamos ouvir a seguir, irmãos, a cargo do coral, uma mensagem cantada com um hino intitulado Bela União. Recebemos nossa glória e o nosso galardão.
Queridos irmãos e irmãs, a próxima mensagem que será pregada através de melodia é um hino que é um chamado às pessoas que estão no mundo lá fora. Ou seja, é como se nós estivéssemos chamando eles rapidamente. Venham depressa, não há tempo a esperar. Cabe a nós, irmãos, uma reflexão. Será que nós temos realmente convidado pessoas para virem visitar a nossa igreja? Será que nós temos convidado pessoas para ouvirem o nosso programa Hora Milagrosa, para assistirem às nossas reuniões online? Será que o senhor, a senhora, você jovem, tem falado mais quem é a Santa Vó Rosa? Quem é o Santo Irmão Aldo? Tem dado uma palavra de ânimo, uma mensagem de conforto a um amigo, um colega de faculdade, de escola, de trabalho? Ou seja, irmãos, o tempo está passando depressa e não há mais tempo para perdermos. Nós temos que trabalhar enquanto é tempo. De nada adianta nós querermos ver a nossa igreja lotada, com novos adeptos, se nós não fazermos a nossa parte. Nós somos o ministério de Deus, o nosso Pai. E a igreja apostólica na terra, ela é o coração de Deus, o nosso Pai. E nós temos que estar preparados, irmãos, para recebermos pessoas de diversas formas, diversas culturas, porque a igreja apostólica, ela é um grande coração. Ela é o alento, ela é o conforto, a paz, a cura para um doente de espírito. Por isso que muitas vezes nós temos que deixar de lado as críticas, né? A gente tem percebido que quando há visitantes com um traje um pouco diferente, os irmãos ficam olhando dos pés à cabeça, como se estivesse condenando aquela pessoa. Isto, irmãos, é errado. Isto não faz parte da índole de um verdadeiro apostólico. O juízo cabe a Deus. Nós não sabemos o que está naquele coração. Nós não sabemos quanta luta, quanto sofrimento aquela pessoa teve em seu lidar cotidiano. Nós podemos ver a face, mas nós não sabemos o que passa no coração daquela pessoa. Por isso que nós não podemos julgar um livro pela capa. E devemos estar preparados para recebermos todo tipo de pessoa que se converter e aceitar esta mensagem, esta doutrina, esta disciplina e desejarem vir para este caminho com a esperança de ter um dia a sua salvação. Vamos ouvir a seguir, a cargo do coral, o hino que traz o título Vinde, vinde bem depressa.
Livei
Prezados irmãos e irmãs, o tempo está passando bem depressa e nós não temos tempo a perder. Nós não temos mais tempo a perder com coisas triviais, coisas mesquinhas, desavenças, fofocas. É tempo de buscarmos o novo, é tempo de buscarmos a nossa transformação. É tempo de nós olharmos mais para a nossa vida com os olhos da fé e vivermos, irmãos, um pouco mais espiritualmente do que materialmente, para que nós possamos realmente dar valor aos princípios e aos propósitos de Deus, o nosso Pai, para cada um de nós e também para a humanidade. Por isso que o nosso Deus e Pai permitiu que nosso Senhor Jesus pudesse restaurar a sua igreja na terra. Ou seja, Deus, o nosso Pai, dando uma nova chance, uma nova oportunidade de salvação. E como se não bastasse, irmãos, o nosso Deus também enviou o Espírito Consolador, preparou um santo profeta, o nosso querido e santo irmão Aldo. Eles que tudo fizeram em prol da obra desta igreja, tudo fizeram em prol de mim, do Senhor, da senhora, de você jovem. E é tempo de nós demonstrarmos o nosso reconhecimento por tudo quanto estes santos gloriosos têm realizado em nossas vidas. Vivermos mais intensamente, amarmos mais o nosso próximo, vivermos em verdadeira união, para que nós possamos, irmãos, ser exemplo de fé, exemplo de amor, exemplo de união. Para que as pessoas, quando olharem para nós, vejam exemplos de filhos de Deus. Muitas vezes as pessoas olham para o apostólico e ficam assustadas, ficam preocupadas e muitas vezes não entram em nossa igreja, talvez por causa do comportamento de alguns, pelo desdenho, pela falta de humildade, de ir até aquela pessoa e cumprimentá-la, dar a ela a paz do Senhor, desejar boas-vindas, dizer àquela pessoa que para nós é um privilégio muito grande termos a sua visita em nosso meio. Muitas pessoas vêm para a nossa igreja, visitam e não voltam mais, justamente pela falta de recepção de muitos apostólicos. E nós não podemos perder as chances, as oportunidades que nós temos para trazermos almas para Deus, o nosso Pai. Prezados irmãos apostólicos, o tempo está passando muito rápido e precisamos saber aproveitar este tempo que nos é oferecido por Deus e pelos seus santos, trabalhando para a obra de nosso Pai. Eles esperam a compreensão, a dedicação, o amor e o esforço de cada um de nós. Entendam esta grande verdade sobre o ministério e o valor que nossa igreja tem diante de Deus e de toda a corte celestial. Porque nos céus eles esperam ansiosamente que esta igreja cumpra a sua sagrada missão aqui na terra, para que Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo possam consumar a obra de Deus em favor dos bons e humildes de coração. Mas eles dependem de nós, dos nossos dons, das nossas vocações, da nossa luta, do nosso esforço e do nosso amor. Medite na sua responsabilidade. A luta é muito grande, mas
com a bênção e graça de Deus e de nossos santos, grande será a nossa vitória. O nosso santo irmão Aldo, ao seu tempo aqui nesta terra, nos deixou um conselho muito importante e especial sobre o contribuir para a nossa igreja. Palavras do santo irmão Aldo que dizem: lutem em favor de sua igreja e não meçam sacrifício, pois ela é do reino dos céus. Entretanto, nesta luta, a Santa Vó Rosa, com seus poderosos santos e anjos, estão ao seu lado para ajudá-los. Deem valor aos meus constantes apelos em favor de nossa igreja, pois faço em nome da Santa Vó Rosa ao seu coração. Não neguem a sua ajuda e seu esforço à nossa Santa Igreja, que é uma obra de Deus, o nosso Pai, e de seu amado Filho, Jesus, o nosso Senhor. Não diminuam o seu amor por esta Igreja Apostólica. Sejam dedicados e esforçados pelo reino dos céus. Contribuam com suas ofertas e seus dízimos sem nunca esmorecer. Pois com o seu esforço em favor de nossa Igreja, terão a minha bênção e a recompensa dos céus. Assim, como fazia o nosso santo irmão Aldo, sendo constante em seus apelos, nós, como direção da Igreja, continuamos apelando aos vossos bondosos corações para que não se esmoreçam, mas continuem contribuindo com muito ânimo e fé, pois, assim fazendo, tudo dará certo conforme a vontade de nosso soberano Deus e Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Estimados irmãos e irmãs, confiamos em nosso povo, no seu apoio, na sua oferta generosa e na sua dedicação, pois sabemos que grande é a vossa fé e confiança nas palavras do Santo Irmão Aldo e no amor por nossa Igreja. Recebam o nosso abraço fraternal com as bênçãos preciosas de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, o nosso Supremo Pastor. Portanto, irmãos, sempre que possível, ou melhor, sempre, vamos fazer o melhor, vamos lutar por nossa igreja, vamos lutar por esta obra, não vamos medir sacrifício, pois ela é do reino dos céus. E quanto mais nós fazemos por amor a obra desta igreja, maiores serão as recompensas, as bênçãos que Deus, o nosso Pai, derramará sobre a nossa vida, o nosso lar, nossa família e também o nosso ganha-pão. E que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe a cada um dos irmãos e irmãs. Amém. Irei fazer uma oração para consagrar as contribuições. Em reverência, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, neste momento os teus filhos aqui presentes irão doar a sua colaboração, irão ofertar, irão dizimar, para que haja recursos para a manutenção da obra de tua igreja aqui na terra. Santa Vó Rosa, rogo a Senhora para que abençoe cada um de nós, abençoe o nosso lar, a nossa família, negócios, empregos, estudos. E que se porventura houver entre nós algum irmão, alguma irmã que esteja desempregado, rogamos a Senhora para que abra-lhe uma porta de emprego e os mesmos tenham a oportunidade de ganharem o seu sustento, de receberem o seu pão de cada dia. Santo Irmão Aldo, consagre estas contribuições. Em teu santíssimo nome, em nome da Santa Vó Rosa e de nosso Senhor Jesus, declaramos as mesmas consagradas, em prol da manutenção e a expansão da obra da Igreja Apostólica aqui na terra, a última esperança de Deus, o nosso Pai, para a salvação dos bons e dos humildes de coração. Amém. Enquanto as nossas irmãs realizam
o recolhimento das contribuições, retransmito aos irmãos alguns avisos. Ressalva. Apresentamos orientação publicada no Boletim 1636, de 1º de fevereiro do ano de 1990. Lembro a todos que não é permitido ao apostólico participar de música profana, de nenhum tipo e em nenhum lugar. Entendam que a música usada distingue o povo de Deus. E se o apostólico em sua casa, em horas de lazer ou em sua festa particular fizer uso de músicas profanas, está negando sua fé e sua posição de filho de Deus. Explico que não devem ouvir as chamadas músicas clássicas, uma vez que não glorificam a Deus. E, no boletim de 1640, de 1º de março do ano de 1990, foi republicada a nota com uma alteração como descrito. Lembro a todos que não é permitido ao apostólico participar de música profana, de nenhum tipo e em nenhum lugar. Entendam que a música usada distingue o povo de Deus, e se o apostólico em sua casa, em horas de lazer ou em sua festa particular fizer uso de músicas profanas, está negando sua fé e sua posição de filho de Deus. Saudação, a paz do Senhor. A Igreja Apostólica foi instituída por Jesus através do ministério da Santa Vó Rosa, que junto aos outros dois da direção, o bispo e a missionária, deram a esta Santa Igreja as orientações do Divino Mestre, de como seria os procederes dos fiéis que aceitassem esta fé, baseada no Evangelho do Reino dos Céus, vivido e deixado por Cristo Jesus nesta terra. Nosso santo irmão Aldo, como profeta do Senhor, nos fez entender, compreender e viver a vontade do Senhor Deus e seu amado Filho Jesus. Entre muitas orientações está a saudação que devemos dizer quando encontramos um irmão de fé, a paz do Senhor. Esta saudação já era utilizada por Jesus com os seus apóstolos, onde São João registrou as palavras de Jesus: deixo-vos a minha paz vos dou. E o Mestre os orientou que levassem esta saudação por onde andassem. E São Mateus assim registrou: e, quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Ou seja, os apóstolos eram portadores da paz de nosso Senhor Jesus e poderiam oferecê-la aos seus irmãos de fé. Portanto, quando aceitamos Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, somos portadores desta paz dos céus e podemos desejá-la ao nosso irmão como uma saudação, a paz do Senhor, oferecendo a ele a oportunidade de receber do Senhor a essência da paz e do amor, e este sentimento tão nobre que nos aproxima e nos envolve como filhos de Deus. Ou seja, irmãos, a saudação, a paz do Senhor, não é somente quando estamos na igreja, mas também na rua, no trabalho, onde nós encontrarmos algum irmão apostólico, né? Não é dizer, e aí, beleza? Tudo bem? É a paz do Senhor, é transmitir a paz de nosso Senhor Jesus ao seu irmão, né? Ou quando vai na casa de algum irmão apostólico,
em vez de cumprimentar com a paz do Senhor, pede a senha do Wi-Fi. Ou seja, irmãos, os valores estão invertidos. E transmitir a paz de nosso Senhor Jesus é o que todos nós devemos fazer ao cumprimentarmos o nosso irmão de fé. Aperfeiçoamento de regentes. O Conselho Deliberativo solicita a presença de todos os nossos irmãos e irmãs regentes titulares da sede e de todas as congregações para 3 dias de atividades voltadas ao aprimoramento do seu ministério. As atividades se realizarão nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2023 em nossa sede. Serão abordados diversos temas de extrema importância para o exercício deste ministério tão glorioso. O objetivo do Conselho é unir os coros através do aprimoramento dos nossos regentes e, assim, estimular o desenvolvimento uniforme deste ministério, pois somos uma única igreja. Vale lembrar que foi um legado do Santo Irmão Aldo a busca incessante pela união, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos corais. Sempre que possível, ele nos lembrava que o coro apostólico é o cartão postal de nossa amada igreja, e este ministério sempre foi muito apoiado por nosso estimado profetas. Portanto, irmãos, estes são os avisos e recomendações para este momento. E todos nós temos um ministério a ser cumprido nesta terra. Nós, apostólicos, somos ceifeiros de almas. E a nossa missão é ajudarmos a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo e o nosso Senhor Jesus a salvar almas para Deus, o nosso Pai. Onde, irmãos, além de estarmos representando o reino dos céus, estarmos caminhando por este caminho do bem, caminho da verdade, que nos conduz aos céus, nós marchamos para ganharmos grandes vitórias. Porque, irmãos, a luta, ela é grande, mas com fé e esperança no poder da Santa Avó Rosa e também do Santo Irmão Aldo, nós vamos vencer. Nada neste mundo será capaz de derrotar esta igreja, porque ela veio dos céus e para os céus ela voltará. Por isso, vamos valorizar tudo quanto nos ensinou o Santo Irmão Aldo a respeito de doutrina e disciplina, porque ele sempre quis o nosso bem, o nosso sucesso e também a nossa felicidade. Vamos ouvir a seguir, a cargo do coral, o hino que traz o título Bendita Hora. Bendita hora que de coração busquei em Deus libertação, pois nesta igreja eu encontrei o que pedi a Deus em oração. Libertou, eu sei.
Deus enviou seu próprio Filho, Jesus divino, Salvador, morrer crucificado para me salvar com seu amor. Louvo também Santa Vó Rosa por tantas bênçãos que tem me dado, pois em nome de Jesus minha vida tem guardado. Devo assim viver e confiar com muita fé e fervor, agradecendo a Deus o Pai pelo Vamos ouvir a seguir o hino que traz o título Um Abraço dos Céus.
do céu, trazendo de Deus um abraço afetivo para o povo do Santo Irmão Aldo, neste dia glorioso tão festivo. E com a Santa Corrosa, santos e anjos vieram também trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião. Abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz. Hoje o céu está em festa, cantando hinos de agradecimento pela Igreja do Santo Irmão Aldo, pela dádiva do seu crescimento, participando desta grande festa. Jesus e a Virgem Maria também, trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião. Abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz. Este dia tão maravilhoso, Santa Avó Rosa com um sorriso nos lábios, contemplando seu filho querido, nos transmitindo seus conselhos tão sábios. E com a Santa Avó Rosa, santos apóstolos vieram também trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião. Abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz.
Neste momento, irmãos, passaremos para a parte da mensagem. Uma mensagem que vem trazendo um alerta a todos nós apostólicos e também para aquele que aceitarem a mensagem de nossa igreja. Um alerta, irmãos, muito importante, que muitas vezes nós não cuidamos. Muitas vezes nós abusamos um pouco, com o uso das redes sociais. Nós vivemos em um século em que a tecnologia ela teve um avanço muito longo, um avanço muito prematuro, digamos assim. E a tendência daqui para frente é a tecnologia crescer, avançar. Muitas coisas futuramente nós veremos de diferente com o avanço da tecnologia. Por um lado, é muito bom, é importante. Através do WhatsApp, por exemplo, nós podemos nos comunicar com pessoas distantes, com familiares, até mesmo em outros países, através de chamada de vídeo ou mensagens instantâneas. Só que, irmãos, também é muito perigoso o uso abusivo das redes sociais, principalmente entre os jovens, crianças, Muitas vezes o pai ou a mãe cria uma página nas redes sociais do próprio filho, e expõe a vida como um livro aberto, onde todas as pessoas têm acesso. Nós temos que entender, irmãos, que as pessoas que estão por trás daquelas telas, vendo as nossas redes sociais, nem sempre são pessoas que acompanham o nosso status ou a nossa vida, desejando que nós sejamos pessoas de sucesso, sejamos pessoas felizes. Uma grande parte dessas pessoas que são seguidores das redes sociais nos seguem justamente para ver como é o nosso cotidiano, onde muitas vezes alguma postagem ou outra se torna em print e as pessoas em grupos de WhatsApp tiram sarros, desdenham daquela pessoa. Pois bem, irmãos, segundo uma pesquisa, no ano de 2030, a depressão ela será maior em causas do que o próprio câncer. Justamente porque, com o avanço da tecnologia, as pessoas têm deixado de viver a sua vida física para viver uma vida virtual, E nós temos que tomar muito cuidado, principalmente os pais com seus filhos. Hoje em dia nós vemos crianças de 6, 8 anos que já possuem um aparelho celular, um smartphone. E ali naquele aparelho possuem jogos, muitas vezes jogos violentos, proibidos para crianças menores de 18 anos. Mas às vezes só tem 8, 9, 10 anos e o pai ou a mãe permite que aquela criança tenha acesso àquele tipo de conteúdo, àquele tipo de jogo. Por isso, devem tomar muito cuidado. O Santo Irmão Aldo, há muitos anos, lembro quando era adolescente, ele já postava em nossas mensagens alertas sobre o futuro, onde ele já havia profetizado sobre doenças infecciosas, sobre vírus contagiantes que tirariam a vida de muitas pessoas. Ele sempre alertou sobre o uso da internet, sobre o uso das redes sociais. Só que muitas vezes nós descuidamos, nós deixamos nos levar. É normal, às vezes a gente erra, somos seres humanos.
estamos sujeitos ao erro. Por isso, meu irmão, minha irmã, o nosso Conselho Deliberativo procurou trazer no boletim desta semana este alerta sobre o uso das redes sociais. As redes sociais se desenvolveram e hoje fazem parte da vida da maioria das pessoas. Compreendemos que nos ajudam em muitos aspectos, principalmente na comunicação rápida, conhecimento e troca de informações, mas alertamos que elas também têm um forte poder de trazer males à vida espiritual e material das pessoas, como a fé, família e o trabalho. Fiquem atentos quando não tiverem mais tempo para as práticas da fé, como a oração, a participação no coral ou no ministério, entre outros, mas tiver tempo suficiente para acessar e ficar nas redes sociais por um tempo considerável. Ou seja, isto é um alerta. Como disse na reunião de ontem, segundo também uma pesquisa, o brasileiro ele fica em torno de 8 horas por dia nas redes sociais. Ou seja, dos 24 horas que temos por dia, 8 horas o brasileiro fica nas redes sociais. Ou seja, uma segunda carga horária de trabalho, ou muitas vezes um tempo desperdiçado com coisas que muitas vezes são infundamentais para o nosso conhecimento e o nosso crescimento material. Cuidado, pois, a exemplo do falar, as redes sociais falam pela escrita, desenfreada, e levam a brigas, contendas, discussões vazias, a exposição da vida íntima e de coisas que desagradam a Deus e aos seus santos, que nos ensinaram a amarmos o próximo e sermos servos prudentes e justos. Algumas pessoas estão tendo suas vidas destruídas pelo vício das redes sociais. Acorda no meio da noite para ver notificações, não desliga o celular nunca, não conversa mais com a família, vive isolado na tela do celular, tem crises de ansiedade se acabar a bateria, entre outras disfunções. Ou seja, irmãos, isto é um alerta muito importante, né? Se caso alguns dos irmãos aqui presentes tenham tido estes tipos de sintomas, digamos assim, né? Muitas vezes está lá dormindo, já é 2, 3 horas da manhã, tem que acordar no outro dia às 6, vem uma notificação no celular, acorda desesperado para ver quem curtiu a foto, para ver quem mandou a mensagem, quem comentou na foto. Muitas vezes, né, não desliga o celular nunca. Às vezes usa o aparelho conectado na tomada. Ou seja, irmãos, há um determinado tempo para o carregamento daquele aparelho, né? Se nós estamos ali carregando e usando ao mesmo tempo, nós estamos forçando a bateria daquele aparelho, onde muitas vezes pode causar danos às pessoas, como já tem acontecido, né? Pessoas terem se queimado justamente por estarem usando o aparelho telefônico conectado na tomada. Não conversa mais com a família. O pai chega em casa do trabalho, a mãe chega em casa do trabalho, o filho chega da escola ou chega do trabalho, é cada um num canto. O esposo lá na sala, nas redes sociais, a esposa no quarto, o filho no seu quarto, isolado. E o pai ou a mãe não sabe nem o que se passa na vida daquele teu filho, né?
o casal não conversa mais, não há o diálogo, a esposa não sabe a senha do celular do esposo, não sei porquê. Se é um casal, o direito é igual. O esposo tem que saber a senha do celular da esposa, a esposa saber a senha do seu esposo. Se não tem nada a esconder, por que que não pode, né? Ou seja, irmãos, todas estas coisas têm causado a destruição de lares, a destruição de famílias. Vamos citar um exemplo, né? Nós temos vários irmãos, casais que já tem irmãos aí que já têm 60 anos de casados. Naquela época não existia redes sociais, né? Quando se conheciam muitas vezes lá na sede, cada um pegava um endereço um do outro e se comunicavam através de cartas. Muitas vezes demorava até 30 dias para um receber a carta ou até mesmo 60 para receber a resposta. Às vezes a carta era enviada, né, com um perfume ou até mesmo com uma foto. E o casamento duraram até hoje. E duram porque foram criados e arraizados no verdadeiro amor, no respeito e na lealdade de um para com o outro. Aí, com o passar dos tempos, veio as redes sociais, o MSN, o Orkut, né? Logo veio o Facebook, o Instagram. Ou seja, hoje em dia, o número de separações triplicou. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não sabem usar as redes sociais, não tomam cuidado com os tipos de pessoas que querem dialogar. Hoje em dia, se a gente conhece alguém na rede social, né, chega na sede e a gente desconhece aquela pessoa. Às vezes passa perto e nem conhece por causa de tanto filtro que existe na foto dos perfis de redes sociais. Por isso, meu irmão, minha irmã, o nosso conselho, seguindo o exemplo do Santo Romualdo, vem dando alertas importantíssimos, principalmente aos pais, para vigiarem os seus filhos, principalmente os adolescentes, né? As moças, tomem muito cuidado com as solicitações de amizade. Tem crises de ansiedade se acabar a bateria, entre outras disfunções. O mau uso das redes sociais pode destruir sua fé, seu relacionamento familiar, social, atrapalhar seus estudos e seu trabalho. Seja sábio e prudente, não vale a pena perder o seu maior tesouro, que é o tempo de sua vida, como filho de Deus, por causa de redes sociais. Ou seja, irmãos, muitas vezes o pai espera ansioso pelo domingo. Domingo vou preparar um almoço, vou preparar um churrasco, um banquete para receber os meus filhos, os meus netos, minha nora, meu genro, né, meus bisnetos, para podermos dialogar, para podermos conversar, saber como está a vida dos meus filhos, a vida dos meus netos. E quando chegam na casa do avô ou do pai, né, todo mundo no celular. O avô muitas vezes não tem um smartphone, porque muitos deles, eu até concordo, não aceitam ter, porque atrapalha a vida das pessoas. E assim, cada um fica num canto, nas redes sociais, conversando, e não procuram interagir. E quando o avô falece, aí quer chorar, quer se arrepender porque não passou mais tempo junto. Meu irmão, a hora que o seu pai ou o seu avô estiver naquele caixão, quando deixar o seu corpo físico nesta terra, não adianta chorar, não adianta lamentar. Como está aqui, ó, seja sábio e prudente, não vale a pena perder o seu maior tesouro, que é o tempo de sua vida como filho de Deus, por causa de redes sociais. Por isso, valorizem as pessoas à sua volta. Não deixe que a tecnologia tome conta de sua vida. Viva uma vida
consagrada, uma vida dedicada de amor, de união com o seu semelhante e também com os seus entes queridos. Os cuidados que o apostólico deve ter com os meios de comunicação. Estimados irmãos e irmãs, o santo irmão Aldo nos recomendou, quando esteve entre nós fisicamente, que tivéssemos cuidado para não perdermos a comunhão com Deus, o nosso Pai, e com os seus santos, e não nos deixássemos levar por tudo o que corrompe a alma e os bons costumes, principalmente o que se vê, o que se fala e o que se ouve. Isso porque existem muitas criaturas que não têm bons princípios morais e nem possuem bons sentimentos, e são pessoas que procuram causar mal e dano para as pessoas simples e desatentas, e usam os meios de comunicação como a internet e as redes sociais para fins não sociáveis e nem para o bem. Há também pessoas que não têm comprometimento de fé e, na maioria dos casos, uma conduta pouco recomendável, e utilizam esses recursos da internet para extravasar sentimentos negativos, frustrações, diversas informações pessoais comprometedoras e convites para os mais diversos tipos de relacionamentos. Os incaustos nem sequer se dão conta do que ou para quem estão passando informações, tampouco se preocupam com o uso, para o bem ou para o mal, das suas informações. Apesar da tecnologia de acesso ao endereço ou imagem do interlocutor, nada garante que o ambiente ou a pessoa que estão sendo visualizados sejam, de fato, reais ou apenas criados como recursos de edição de imagens e voz ou endereços e números fraudulentos. Dessa maneira, muitos se envolvem em situações das mais inusitadas, deixando tudo registrado e acessível para quem quiser tomar conhecimento de suas conversas, de suas imagens ou informações pessoais. Portanto, são situações de consequências desastrosas para muitos que, em sã consciência, certamente nelas não teriam se envolvido. Alguns comprometem sua imagem pessoal e moral, se expondo diante de câmeras para pessoas de seu círculo de amizade ou desconhecidos, cujas imagens podem ser gravadas e utilizadas de maneira indiscriminada para os mais diversos fins, inclusive para desmoralizar e prejudicá-lo. Mesmo que haja por parte de alguns o tardio reconhecimento do perigo de tais exposições, o mal já está feito e os envolvidos certamente sofrerão as consequências de seus atos impensados que tomaram ao se expor. Nesse tipo de comunicação instantânea e redes sociais, é muito comum o uso de vocabulário impróprio para um filho de Deus e também inadequado e nada recomendável para a pessoa que diz ser um apostólico do Consolador. Notadamente, quando acessa ambientes de conversas virtuais ou se expõe em diários pessoais ou de grupos de interesses dos mais diversificados, onde são veiculados, sem critério, textos, fotografias, fofocas, intrigas e falatórios contra pessoas do qual querem pôr ao ridículo, discriminando-as, com o desejo de desmoralizá-las diante da sociedade, de amigos e até diante da igreja. Temos alertado aos apostólicos de todas as idades, através de boletins internos da igreja e do programa A Hora Milagrosa, quanto ao uso criterioso da internet e das redes sociais.
devem tomar muito cuidado com assuntos que não edificam, mas que só levam muitos irmãos a ficarem em dúvida e fazerem juízo errado de algumas pessoas. Existem criaturas que criticam o trabalho que a nossa igreja realiza e há críticas muito maldosas de pessoas que se dizem apostólicas e querem semear no coração de nossos irmãos e irmãs a dúvida, a tristeza e o desânimo. E muitos que estavam bem espiritualmente caíram na fé e não frequentam mais a igreja, por darem atenção a mentiras, fofocas e intrigas. Portanto, vigiem e tomem cuidado para não perderem a paz e a salvação de sua alma. Irmãos e irmãs, não se deixem levar por tudo que veem e leem, principalmente daqueles que fazem críticas contra algum apostólico ou contra a nossa igreja e nossos trabalhos. Sejam cuidadosos e vigiem para não perderem o que de mais precioso existe neste mundo: a fé em Deus, em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Alto e em nossa Santa Igreja Apostólica, sendo leal à sua doutrina e disciplina. Sigam os conselhos sábios do apóstolo São Pedro, que diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o espírito da maldade, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aceitem também o sábio conselho que nos deixou o santo profeta Irmão Alto. Recomendo a todos os irmãos e irmãs que sejam vigilantes e cuidadosos no uso do computador e da internet. E se assim lhes falo, é para seu bem-estar e para a sua felicidade. Portanto, tomem muito cuidado para não serem levados pelas mentiras e falsas insinuações nas redes sociais e procurem meditar nos ensinos preciosos desta igreja, entrando no site da Igreja Apostólica em mensagens doutrinárias, ou Viver e Conviver, para meditarem nos sábios conselhos ali contidos do nosso Santo Irmão Alto, da nossa fé, da nossa doutrina e da nossa disciplina com regra de boa conduta e que são para seu aprimoramento espiritual, para sua santificação e para terem sua fé firmada em Deus, em Jesus, o nosso Senhor, na nossa Mãe Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Alto. Portanto, passem a ser mais cautelosos, mais prudentes e vigilantes em suas decisões e condutas, e evitem tudo o que possa contaminar sua alma e trazer prejuízo para a sua santificação, para a sua fé e para a sua salvação. Reafirmamos ainda que a Igreja Apostólica é apartidária e não se envolve em movimentações políticas. Aconselhamos a todos os irmãos apostólicos e familiares a tomarem bastante cuidado com a situação vivida em nosso país, onde as redes sociais são utilizadas de maneira inadequada, envolvendo pessoas inocentes e incaustas que, ao receberem mensagens, retransmitem e ainda fazem seus comentários. Lembramos que a maioria das redes sociais são rastreáveis e os responsáveis pelas postagens e divulgação poderão sofrer as penalidades da lei. Por isso, nossa mensagem neste final de semana tem o objetivo de alertá-los e ajudá-los a serem prudentes e bem intencionados com o seu proceder, seja no dia a dia, no trabalho,
na escola, na família ou nas redes sociais. Ore e peça sabedoria à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, para te dar discernimento, ser prudente e fugir das armadilhas e tentações. Peça em suas orações para que possamos ter paz e harmonia em nossa nação e nesta terra, e que cada um de nós possamos ser um instrumento nas mãos de Deus e de seus santos, para levarmos o alento e o amor ao próximo, a esta humanidade tão carente de fé, paz e esperança. Confie, sejas fiel e recebas as bênçãos preciosas de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e também do Santo Irmão Aldo. Portanto, meu irmão, minha irmã, guardem consigo este alerta, que é para nós sermos mais prudentes, né, e bem intencionados com o nosso proceder, seja no nosso cotidiano, seja no nosso trabalho, na escola, na família ou até mesmo nas redes sociais. Nós não podemos deixar, irmãos, que as coisas deste mundo causem prejuízo ou dano à nossa fé e principalmente à obra de nossa igreja. Através das redes sociais são publicadas muitas notícias falsas, né, que são chamadas de fake news. E isto, irmãos, é praticamente 90% das publicações que vemos em redes sociais. São falsas, são heresias, são mentiras. E principalmente em tempos de política, aí sim que é disseminado muitas notícias falsas. Por isso, ao receberem algum link, antes de abrirem, que pode ser vírus, né, prestem bem atenção com o que o senhor ou a senhora está vendo. E mais atenção ainda, pense antes de publicar, porque hoje em dia, né, qualquer coisinha, quando de repente o mundo inteiro já está ciente com as mensagens instantâneas. Nós vemos na igreja irmãos que não se conversam. Por que que não se conversam? Porque um é de direita e o outro é de esquerda. Irmãos, quem governa a nossa vida não é fulano, não é ciclano. Quem governa a nossa vida é Deus, é a Santa Vó Rosa, é o Santo Irmão Aldo. Nós temos que lutar por nossa salvação, por nossos ideais, por nossos objetivos. Não deixem que as coisas deste mundo causem a divisão dentro de nossa igreja. Se o senhor ou a senhora tem algo contra o seu irmão por causa de política, esqueça isto. Peça sabedoria à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, e viva uma verdadeira união. Ame o seu irmão. Muitas vezes não cumprimenta mais, né? Passa perto, não diz nem oi. Que apostólico é esse? Que deixa que as coisas do mundo afaste o mesmo do seu irmão. Portanto, amados, o Santo Irmão Aldo sempre nos alertou sobre a internet e o conselho, da mesma forma, vem alertando, vem nos mostrando o perigo do mau uso das redes sociais. Se soubermos usar, nossa, é muito bom. Aprendemos tantas coisas no YouTube, aprendemos a ser mecânicos, eletricistas, pedreiros, aprendemos a sentar azulejo, aplicar um forro, pintar a nossa casa, né? Tem tantas coisas boas. As irmãs aprendem a fazer tricô, crochê, artesanatos que ocupam a mente, que fazem, né, com que esqueçam um pouco o uso das redes sociais. E assim, irmãos, pratiquem o que nos é ensinado nesta igreja, que o irmão e a irmã serão muito felizes, prósperos e abençoados e terão sempre as bênçãos
da Santa Vó Rosa e também do Santo Irmão Alto. Para finalizarmos nossa reunião, nós vamos ouvir, a cargo do coral, o hino que traz o título A Nobre Missão do Profeta Irmão Alto. Santo Irmão Aldo, nosso primaz adorado, os teus conselhos são sábios, nos traz muita paz. Santas palavras dirigindo esta igreja, nos conforta e iluminam nossa vida. Com sua santa unção, com carinho e amor, conduz esta igreja para o céu de esplendor. Santa Vó Rosa sempre fala ao irmão Aldo, encorajando a igreja apostólica, nos guiando como alforje corajosa, para ser a igreja vitoriosa. Nobre missão do profeta Irmão Aldo, salvar almas e entregar ao Criador. Proclama ao mundo a promessa de Jesus, que haveria um só rebanho e um só pastor. Irmão Aldo, nossa
Queridos irmãos e irmãs, em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto, agradeço a todos pela sua presença, pela sua reverência. Agradecemos também aos nossos irmãos obreiros, diáconos, diaconisas, pastores, pelos trabalhos prestados que foram de muita importância para a realização destas nossas reuniões. Agradeço também ao nosso irmão regente, regentes adjuntos, coristas, músicos, pelas belas mensagens que os irmãos pregaram. Porque cantar também é pregar a mensagem desta Santa Igreja aqui na terra. Agradeço também aos nossos irmãos do áudio e vídeo, que através da sua colaboração, as nossas reuniões podem chegar a muitos lares e corações. Amém. Convido, por gentileza, os irmãos que puderem, para que se coloquem em pé. Nós vamos fazer uma oração para finalizarmos nossa reunião. Em reverência, irmãos, vamos orar. Querido Deus, nosso bondoso Pai, te agradecemos, ó Pai bendito, por mais esta oportunidade, por estes momentos, estes minutos que o Senhor nos proporcionou, de aqui podermos estar unidos na mesma fé, no mesmo amor, onde nós te louvamos, te adoramos, expressamos ao Senhor a nossa gratidão por tudo quanto, ó Pai, o Senhor tem realizado na vida de cada um de nós, em nosso lar, em nossa família, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto. Ó Senhor Jesus, não temos palavras para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós. Se hoje nós temos vida, foi porque o Senhor deu a sua vida em favor da nossa, para que hoje nós tenhamos a oportunidade de salvação, possamos representar o reino dos céus aqui na terra. Por isso, ó Santa Vó Rosa, rogamos a Senhora para que conceda-nos humildade, sabedoria, compreensão, para absorvermos e aceitarmos a nossa doutrina, a nossa disciplina e buscarmos a cada dia a nossa santificação, para sermos pessoas melhores e representarmos o reino dos céus aqui na terra, para que possamos ser para o mundo o espelho que reflete a imagem de Deus, o nosso Pai. Santa Vó Rosa, estenda a tua mão poderosa, tua mão segura, tua mão de amor, sobre estes nomes que se encontram nesta caixa de pedido de oração, onde os teus filhos pedem em favor de si próprio, até mesmo de parentes, amigos, familiares, que muitas vezes passam por problemas, enfermidades, desemprego, problemas nos lares, problemas com os filhos. Dê a eles sabedoria para que possam resolver, dar conselhos aos seus filhos, ensinarem a eles o caminho do bem, o caminho da verdade. Santo Irmão Alto, envie anjos para que os mesmos acompanhem os nossos irmãos no retorno para os seus lares e tenham todos uma boa noite de repouso, uma boa noite de descanso e uma ótima semana com muitas vitórias e muitas conquistas. Uma semana com muita prosperidade e também muita saúde. Querido Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, Mãe Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Alto, o nosso agradecimento sincero e eterno, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.